se permita ser tocado por Deus, ser tocado pelo Espírito Santo, né? Que o Senhor venha trabalhar em áreas das nossas vidas que só o Senhor pode fazer. E o Senhor faz isso à medida que a gente abre o nosso coração, né? À medida que a gente dá liberdade para o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Queridos, o Senhor propôs ao meu coração falar acerca do Espírito Santo. E nós iremos utilizar, acredito que, talvez 2 ou 3 domingos para isso, para falarmos um pouco sobre o Espírito Santo. É diferente da gente trazer somente uma pregação. Nós vamos falar exatamente o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, trazendo desde o início, contexto histórico também, né? Um contexto histórico, contexto bíblico. Vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Vamos falar sobre o Espírito Santo, o ser divino, e não uma força ativa de Deus, mas Deus em sua essência. Vamos provar na Bíblia Sagrada que o Espírito Santo é Deus, não é? E não somente isso, mas também falaremos sobre a obra do Espírito Santo na vida daqueles que ainda não confessaram a Jesus como seu Salvador pessoal. A obra do Espírito Santo naqueles que ainda não confessaram a Jesus, que ainda estão no mundo. E a obra do Espírito Santo na igreja, na vida daqueles que já confessaram Jesus. É diferente a forma do Espírito Santo trabalhar de fora para dentro e de dentro para fora. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Falaremos também sobre o revestimento de poder que o Senhor concedeu à igreja através do Espírito Santo. Falaremos sobre o fruto do Espírito na vida do crente, que são coisas diferentes, e eu acredito que trará crescimento e edificação para a igreja. Portanto, não faltem por esses dias, porque é um tema muito importante. Ter o conhecimento deste tema é muito importante. Depois de terminarmos esse tema acerca do Espírito Santo, se Jesus não vier buscar a igreja até lá, quantos estão esperando a volta de Jesus? Se Jesus não vier buscar a igreja até lá, eu prometo que farei um estudo. Lógico que não dá para fazer todo o estudo de Apocalipse, mas farei um estudo sobre o Apocalipse, aí também de uns 3 ou 4 domingos, para falar sobre esse tema tão atual, né? Para trazer um pouco de esclarecimento, entendimento sobre as coisas que estão acontecendo e o que a igreja deve esperar disso tudo. Minha esposa tem pedido isso já tem 1 ano, irmãos. Faz o estudo do Apocalipse de novo na igreja. E se o Senhor não voltar, até a gente terminar o estudo do Espírito Santo, falaremos um pouco sobre escatologia bíblica, tá certo? Em nome de Jesus. Nós vamos fazer como na quinta-feira, não é? Quem trouxe aí um caderninho para fazer as suas anotações? Só a Camila? Peguei você desprevenido, né? Vou perguntar de novo. Quem trouxe um caderninho para fazer anotações? Ó, melhorou já, tá vendo? Você que não trouxe, compre um caderninho, né, de anotações para você poder anotar aquilo que você ouve aqui na igreja, a mensagem que você ouve, para você poder estar estudando em sua casa. Os textos bíblicos, orando nesses textos bíblicos, tá certo? Para que isso fique guardado, gravado na sua mente,
Os assuntos da Bíblia não podem ficar aleatório na mente da gente, não é? A gente tem que saber realmente falar sobre aquilo e saber qual é a referência bíblica, aonde está escrito cada coisa. Senão nós seremos enganados facilmente. Se a Bíblia não estiver dentro de nós, guardada dentro de nós, nós seremos facilmente enganados, nós não conseguiremos responder às falsas doutrinas. Então nós precisamos que a Bíblia esteja organizada, cada tema, cada assunto dentro de nós, e encontrar facilmente quando a gente precisar responder alguém, não é? Dar respostas para alguém acerca da nossa fé, da nossa esperança, não é? A gente possa responder com exatidão na Bíblia Sagrada. As pessoas não se convencem porque nós falamos, elas se convencem porque está escrito. E eu preciso saber onde está escrito, tá certo? Então você que ainda não trouxe o caderninho, pegue o celular, abra aí um bloco de notas no seu celular, desliga os dados móveis do seu celular, para não ficar chegando mensagem, você ser tentado em querer ver a mensagem que chegou no WhatsApp, no Instagram. Desliga os dados móveis, abra um bloco de notas no seu celular e anote a mensagem, bom? Mas não fique sem anotar. É muito importante que vocês anotem, bom? Em nome de Jesus. E para iniciar a nossa mensagem, eu gostaria de pedir para que colocasse no projetor para nós aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2. Enquanto eles colocam aqui, eu quero agradecer e louvar a Deus pela vida do meu cunhado, o William, que está aqui, sentou aqui na frente com a gente. Nós vem orando, né, para que ele possa estar conosco na igreja. A gente está sempre ali, aos domingos, almoçando junto, conversando sobre a Bíblia. E ele gosta de me ouvir, irmãos. A gente fica 1h30, 2 horas falando sobre Bíblia. Eu falo, meu Deus, eu canso e ele não cansa. Tem sido sempre um domingo, sempre agradável ali. E o Senhor propôs ao coração dele, é o Espírito Santo que faz essa obra, não é isso, irmãos? O Espírito Santo propôs do coração dele de vir à igreja, estar conosco hoje, ouvindo a palavra, louvando a Deus. E eu creio que os irmãos estão felizes com isso. Amém, irmãos? Para nós é uma alegria também. E eu creio que ele não fará só uma visita. Ele é crente dessa igreja. Eu que batizei ele. Então ele é crente, ele é dessa igreja. Quantos conheciam esse membro da igreja aqui, irmão? Ele é membro daqui. Eu acredito que ele vai continuar firme com Jesus. É a palavra que faz a obra, né, irmãos? É o Espírito Santo quem faz a obra. Encontraram aí? Está aqui já? Vamos ler todos juntos no 3, então. Em alto e bom som. Os homens com aquela voz de trovão e as mulheres com aquela voz de trovoa. Não tem essa palavra, né? Então faz um agudinho mesmo as mulheres aí, vai. Vai lá, 1, 2, 3. Amém. Recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam, pelo contrário, nem sabemos o que é o Espírito Santo. São palavras de pessoas que estavam sendo evangelizadas, palavras de pessoas que já haviam recebido até mesmo o batismo de João, que era o batismo para arrependimento, mas ainda não tinham conhecimento acerca do Espírito Santo. Já conheciam a palavra, a pregação, mas não tinham o conhecimento do Espírito Santo. A pergunta que se faz é, por que essas pessoas ainda não tinham, muitas dessas pessoas ainda não tinham
o conhecimento do Espírito Santo como nós temos hoje, ou teoricamente deveríamos já ter o conhecimento acerca do Espírito Santo. É importante a gente fazer uma reflexão breve acerca do contexto histórico. Bom, primeiro, nós precisamos entender que no período em que eles estão aqui, sendo abordados e recebendo essa bênção de Deus que é o Espírito Santo, não tinha para eles a Bíblia como nós temos hoje aqui. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito para eles. A maioria deles eram judeus, assim como Jesus, que era um judeu. Então, muitos judeus se converteram ao cristianismo, deixando o judaísmo, e se converteram ao cristianismo. E se convertendo ao cristianismo, depois de 30 anos depois de Cristo, depois da morte de Cristo, é que as cartas, segundo a história, vai dizer que as cartas, alguns dizem 60 anos, mas as cartas, os assuntos da Bíblia, do Novo Testamento, começa a ser escrito para eles. Eles não tinham o Novo Testamento como nós temos aí, de forma sistemática, doutrinária, como as cartas paulinas. Quando nós lemos as cartas paulinas, são doutrinas para a igreja. Diferente, por exemplo, dos evangelhos, que eles também não tinham, mas os evangelhos não são doutrinas para nós. Os evangelhos são livros históricos, que narra uma história, a história acerca de Jesus, dos seus acontecimentos, assim também como Atos dos Apóstolos, é um livro histórico, mas as cartas são doutrinas para a igreja. Então, nada disso eles ainda tinham ali de forma doutrinária. Certo? E tudo que eles aprendiam pela boca dos apóstolos, pela palavra que os apóstolos os ensinavam. A verdade é, irmãos, que os apóstolos deixaram muitas coisas escritas, mas na história, logo depois que os apóstolos morreram, muitos deles, o último apóstolo morreu, o apóstolo João, e foi aquele a quem escreveu o livro de Apocalipse. Ali já no final do primeiro século da igreja, segundo século, terceiro século, a igreja ela ainda não se debruçava acerca desse tema, o tema do Espírito Santo. Segundo século, terceiro século, quarto século, a igreja tratou de muitos assuntos doutrinários, mas não se debruçaram acerca da doutrina do Espírito Santo. Deixaram um pouco esse assunto de lado. A igreja tratou do assunto, por exemplo, da Trindade, que é um assunto debatido até os dias de hoje, onde nós entendemos que existe um Deus. Nós somos adeptos que existe um Deus, mas em 3 pessoas. É isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são 3 deuses, é um Deus em 3 pessoas. Como nós não estamos falando sobre a Trindade, não quero me ater a este tema, mas é só para vocês entenderem que a igreja primitiva, não os apóstolos, mas o que nós chamamos de patrística, ou seja, os pais da igreja, eles trataram de assuntos como a doutrina da Trindade, ou até mesmo como a doutrina da salvação, não é isso? A doutrina do pecado. Falaram muito sobre esses assuntos e não trataram, por alguma razão que nós não sabemos qual,
não trataram muito acerca deste assunto. Nós sabemos que ali no início do quarto século, quem está me ouvindo, diga amém. No início do quarto século, por volta do ano 313 depois de Cristo, é quando a igreja ela deixa de ser perseguida. A igreja foi muito perseguida num período de 300 anos, muito perseguida mesmo. Mas no período do imperador Constantino, neste período, a igreja deixa de ser perseguida, isso no quarto século, por volta do ano 313 depois de Cristo. E a igreja agora, que não tinha templo, não tinha lugar para se adorar a Deus, adorava a Deus em casas, em muitas ocasiões, dentro de sepulcros, porque a gente sabe que o sepulcro antigamente era uma caverna, dentro de bueiros. Quem não conhecia isso, está conhecendo agora. A igreja, por causa da perseguição, ela tinha que se esconder em lugares para poder prestar os seus cultos com a igreja reunida, a importância da igreja estar reunida, e eles faziam isso escondidos, não é? E depois, do quarto século, que a igreja deixa de ser perseguida, e o imperador de Roma, Constantino, dá o direito da igreja também ter agora ali o seu lugar na sociedade, e a igreja começa, a partir de então, se envolver com o Estado romano, e a igreja deixa de ser uma igreja simplesmente apostólica, e passa a se tornar uma igreja apostólica romana. E o Estado começa agora a se envolver, e a igreja começa a se envolver com o Estado, não é? E desde este momento, a igreja começa a entrar em um período conhecido como a Idade Média, ou a Idade das Trevas, para alguns mais conhecido como Idade das Trevas, ou Idade Média. A igreja passa por pelo menos 1000 anos, 1100 anos, sendo dominada pelo Estado romano. E aí entra na história da igreja, começa a entrar tudo aquilo que nós vemos hoje no catolicismo romano. Culto aos mortos, vela, a cruz com Jesus na cruz, batismo de crianças e tantas outras coisas que vieram por conta do romanismo ou do governo romano entrando dentro da igreja. E mesmo assim, durante todo esse período da Idade Média ou da Idade das Trevas, essa igreja, ela não tratou também sobre o assunto do Espírito Santo. Na verdade, nesse período, a palavra de Deus ela ficou presa dentro da igreja, de maneira que as pessoas elas nem conseguiam ter acesso, como nós temos hoje, à palavra de Deus. Hoje nós temos acesso, a Bíblia está nas nossas mãos, mas nesse período as pessoas não tinham acesso à palavra. Somente a igreja, o clero, os papas da igreja naquela época que tinham acesso à palavra, e a forma que a Bíblia estava escrita, as pessoas mais simples da sociedade não conseguiam ler, porque estava escrito em latim, na maioria das vezes, e eles não conseguiam acompanhar a leitura. Era liberado para a igreja a leitura somente dos salmos. Somente dos salmos. Não liam Pentateuco, os livros proféticos, poéticos. Não tinha. Os livros históricos, os evangelhos, as cartas paulinas, que eram cartas doutrinárias, eram dados para eles somente os salmos para ler, não é? Mas na reforma da igreja, para quem já estudou sobre a história da igreja, sabe que por volta do ano 1500 teve a reforma da igreja. Nessa reforma, não somente por Martim Lutero, mas por muitos outros, a reforma da igreja faz com que a palavra ela saia de dentro da igreja, ou seja, a palavra é liberada de dentro da igreja. Homens valentes tiveram coragem
de lutar contra as normas que existiam na igreja, que prendia a palavra, que enganava os homens e falava, mostrava só poderiam ser salvos através de pagamento de indulgências. A salvação era paga e não pela graça em Jesus Cristo, como diz em Efésios capítulo 2. E Martinho Lutero, ele vai lá e prega as 95 teses na porta da igreja para os grandes teólogos entenderem que eles estavam errados dentro daquela doutrina. Depois de Martinho Lutero, nós vamos ver homens da história que desenvolveram assuntos importantes, bíblicos, né? E começa ali com João Calvino. A nossa igreja, a nossa doutrina tem muitas diferenças com João Calvino, não é? Mas uma das doutrinas importantes que começou a ser organizadas, biblicamente falando, começou com João Calvino, e essas doutrinas, dentro dessas doutrinas, está a doutrina do Espírito Santo. Começou então a se organizar esses assuntos e trazer de forma mais clara para a igreja. Acho que é bom pegar outro microfone, desde o começo que ele está dando uma falhadinha. E aí, glória a Deus. Então, na história da igreja, nós vamos ver que dali por diante, então, começa-se a organizar este assunto, né? E esse assunto começa a tomar um corpo muito grande, porque por volta do século XIX, essa doutrina bíblica, que ela já está mais bem preparada e bem elaborada, começa a surgir ali os grandes homens de Deus, grandes avivalistas, não é? Como John Wesley. Para quem nunca ouviu falar, é bom que vocês estudem, que vocês busquem livros acerca disso, para vocês perceberem como a história vem tratando as coisas acerca da obra do Senhor. Homens como John Wesley, por volta do século XIX, século XX, onde depois deste grande mover espiritual que começa, e é importante salientar que esses grandes moveres espirituais, eles vão começar a partir do momento em que a doutrina bíblica acerca do Espírito Santo, ela começa a se organizar, e as pessoas começam a entender melhor acerca desse assunto. Por quê? Porque sem conhecimento, nós não vamos conseguir desfrutar da bênção espiritual. Mas a partir do conhecimento, então nós conseguimos desfrutar daquilo que Deus tem para nós dentro deste tema. E eles entendendo, compreendendo acerca desses assuntos, houve essa grande explosão que é o mover do Espírito sobre a igreja através do conhecimento. Então a igreja começa a tomar uma proporção muito grande no mundo inteiro. E no século XX, né, nós vemos grandes homens, grandes avivalistas, principalmente nos Estados Unidos, onde nós vemos ali surgindo movimentos como o da Rua Azusa, e homens entravam dentro nessa rua. Algumas pessoas da história vai dizer que pessoas que entravam no culto nessa casa, dentro dessa rua, nessa casa, e pessoas que viam do lado de fora um culto acontecendo, pessoas orando, adorando a Deus, elas viam fumaça sair pelo telhado e muitas pessoas
chamavam um corpo de bombeiros, porque achavam que estava pegando fogo no lugar, e quando os bombeiros chegavam ali e viam que era o que estava acontecendo, não era um incêndio, mas eram pessoas cheias do Espírito Santo orando, cantando. E quando eles entravam dentro daquele lugar, esses mesmos bombeiros que entravam ali, eles eram batizados com o Espírito Santo e eles eram cheios de Deus naquele lugar. Isso por volta do século 20. Ali, por causa deste grande mover, eu estou falando sobre a história, por causa deste grande mover, o Brasil também foi abençoado por causa disso, porque dali surgiram 2 homens de Deus, 2 suecos, que vieram para o Brasil, e eles chegaram no Brasil por ordem de Deus, e Deus deu uma visão para eles virem para o Brasil, para irem a um estado, Belém do Pará. E eles chegaram em Belém do Pará por volta do ano 1910. E aí então surgiu ali em 1910 a Assembleia de Deus do Brasil. E esses homens vieram com essa doutrina bíblica, com esse conhecimento bíblico e cheio do Espírito Santo. Veja que em 1910 já havia igrejas no Brasil, igrejas como Presbiteriana, igreja como Batista, igreja como Adventista, muitas outras igrejas, que já havia no Brasil, e essas igrejas, muitas delas ainda, e até hoje não creem na manifestação do Espírito Santo, mas quando chega a Assembleia de Deus no Brasil, a Assembleia de Deus, por causa desse mover espiritual, a Assembleia de Deus é responsável por um evangelismo em massa, e muitas almas ganham para Jesus por causa desses 2 suecos que chegam no Brasil, cheios do Espírito Santo, não é? E debaixo desse mover, e por essa razão, o evangelho expande de uma forma muito grande no Brasil. Se nós estamos hoje aqui, somos uma igreja pentecostal, nós devemos muito a esses homens que saíram dos seus países, que sofreram retaliações, e para que o fogo do Espírito, a doutrina bíblica, ela não se apagasse, e nós somos frutos deste mover, nós somos frutos desses homens que vieram de longe pregando a mensagem da cruz, o batismo com o Espírito Santo, e nós estamos aqui hoje como fruto deste trabalho. Então, entendendo um pouco sobre a história bíblica, nós precisamos entender também a história do Espírito Santo, né? O Espírito Santo na história. Nós vamos entender também acerca do Espírito Santo na Bíblia, não é? Porque o Espírito Santo está na Bíblia. Algumas pessoas em Atos dos Apóstolos disseram: o que é o Espírito Santo? Nunca ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Veja que pessoas que estavam ali dentro de um cenário bíblico, histórico, eles estão tendo contato com os apóstolos e ainda não conheciam acerca do Espírito Santo. Então, que Espírito Santo é esse? Então eu gostaria que você, não precisa abrir, acompanha conosco aqui no projetor. E gostaria de pedir para os irmãos colocarem para nós a primeira vez que o Espírito Santo aparece na Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Está aqui? Vamos lá, então vamos ler todos juntos no 3? Vai lá. 1, 2, 3. Veja, então no início da criação, Deus, ao começar a criar todas as coisas, o Espírito Santo já estava ali desde o início. O Espírito de Deus já estava
ali desde o início. Então, a primeira vez que nós vemos a palavra, o Espírito de Deus, que você pode classificar também como o Espírito Santo, ele está desde o princípio. Então, nós precisamos ver a importância do Espírito Santo na Bíblia. Então, desde o princípio, nós vemos o Espírito Santo na criação. Nós sabemos que depois da criação, o homem pecou, o homem caiu da graça, ele perdeu aquele contato, relacionamento que havia entre ele e Deus. E quando nós vamos decorrendo na Bíblia Sagrada, o homem perdeu, não é, esse contato com Deus, e por ter perdido esse contato com Deus, Deus limitou o Espírito Santo na vida do homem. Vai lá em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Deixa eu ver se é o versículo 2. Acredito que seja o versículo 2. Vocês estão anotando aí? Sim? Anotem aí. É Gênesis capítulo 2, vamos ver. 3. Gênesis 6, 3. Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Então veja que Deus limitou o seu espírito ao homem por causa do pecado. Mas desde o princípio nós estamos vendo o Espírito Santo atuando na vida do homem, atuando na criação. O Espírito Santo está ali. Mas nós vemos também que depois disso nós temos o período dos patriarcas, e neste período dos patriarcas que vem Abraão, Isaac, Jacó, depois de Jacó, José, quando o período em que o povo vai para o Egito, e saindo do Egito pelo ministério de Moisés, por mão forte de Deus, Deus dá a Moisés e ao povo de Israel as leis, e as leis que Deus dá para o povo é para que eles pudessem viver naquela terra, na terra de Canaã. E dentro desse contexto histórico, Deus permite que o Espírito Santo ele atue sobre 3 classes de pessoas, somente 3 classes de pessoas dentro desse período histórico, da história do povo de Israel, ou povo judeu, como você preferir. Somente 3 classes de pessoas, eles tinham condições, acesso ao Espírito Santo. Essas 3 classes de pessoas eram reis, sacerdotes e profetas. E o Espírito Santo, ele estava sobre os reis, os sacerdotes e os profetas, para capacitá-los para a obra do Senhor, para que eles pudessem servir a Deus. E servindo ao Senhor, eles conseguissem, dirigido pelo Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo e capacitado pelo Espírito Santo, fazer a obra de Deus como deveria ser feito. Nós entendemos aqui, nós vemos aqui a importância do homem ter o Espírito Santo. O homem sem o Espírito Santo, ele não consegue ser guiado por Deus. E todo o resto da população não recebiam o Espírito Santo. Eles não tinham esse privilégio de receber o Espírito Santo. Mas nós vemos em Números, no capítulo 11, quando Moisés, por orientação do seu sogro Jetro, por causa do seu muito trabalho, por causa do trabalho enfadonho de Moisés, ele tinha um trabalho não só de falar com Deus e trazer mensagem, a orientação de Deus para o povo, mas Moisés também julgava as causas do povo. Um problema entre um irmão e outro, um problema conjugal que era judicializado, Moisés ele tinha que julgar essas causas. Agora você imagine
uma pessoa, irmãos, cuidando de mais de 3 milhões de pessoas. Imagine. Moisés passava o dia inteiro trabalhando e o sogro dele falou assim: você não vai aguentar isso, desse jeito você vai se acabar, você vai morrer. Aí Moisés não sabia o que fazer, e o sogro dele disse assim: separe entre você 70 homens que lhe ajude com esse trabalho, e eles cuidem das causas mais básicas, e o que eles não puderem cuidar, você cuida das causas mais importantes. E ele achou bem fazer isso, consultou ao Senhor, e Deus achou por bem fazer assim. E Deus disse que daria do Espírito que estava sobre Moisés, Deus daria para os 70 homens que foram separados, né, para que eles pudessem ajudar Moisés neste trabalho. Sabe o que eu vejo? Que coisa linda aqui, é que para esses 70 homens que não tinham privilégios de ter o Espírito Santo, como todo o resto da população não tinham esse privilégio de ter o Espírito Santo, Deus deu a eles a oportunidade, mesmo no Antigo Testamento, por causa do clamor de Moisés, para ajudar no serviço ali, do trabalho com a população, dessem a mais 70 homens o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando Deus tirou do Espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre os 70 homens, aqueles homens profetizaram no arraial, e isso mostra o poder do Espírito Santo na vida de um homem. E eles profetizaram. E dentre esses 70 homens que profetizaram no arraial, teve 2 homens que os 68 pararam de profetizar, e eles tinham o Espírito Santo, mas pararam de profetizar. Mas teve 2 deles que não conseguiam parar, irmãos. E eles continuaram profetizando, e Josué chegou para Moisés e disse: Moisés, vamos fazer com que eles parem, porque só os 2 lá, eles não param. E Moisés diz assim: se todos vocês tivessem como esses 2 ainda estão. Por quê? Porque Moisés sabia o que era ter o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo se movendo na vida de um homem. Mas eles ainda não tinham essa experiência realmente do que era viver uma vida no Espírito. Então nós vemos que somente reis, sacerdotes e profetas, e essa referência bíblica que fala que mais 70 homens tiveram a oportunidade de receber o Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo é extremamente importante para a vida do homem. Observe, irmãos, que onde o Espírito Santo estava atuando na vida de um homem, esse homem ele era poderoso em Deus. Mesmo Saul, que nós sabemos que fez tantas coisas erradas, que Deus o rejeitou, mas a Bíblia diz que quando ele foi separado para ser rei de Israel, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul, e ele profetizou com os profetas. Agora escute uma coisa, a Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor se apartou de Saul, um espírito maligno o possuiu. Quem está me ouvindo? Então deixa eu te dizer uma coisa, quem tem o Espírito Santo não precisa temer, porque o espírito do mal não toca na vida daqueles que têm o Espírito de Deus. Mas quando o Espírito Santo saiu de Saul, o espírito mal começou a atormentar a vida de Saul. Por quê? Porque o Espírito Santo, enquanto o Espírito Santo está na vida do crente, o diabo não pode tocá-lo. Olha para alguém que está ao seu lado e diga: você tem o Espírito Santo? Então o diabo não pode tocar em você. Amém, irmãos? Só que nós vemos na Bíblia, para a gente correr um pouco aqui, porque eu não quero falar tudo, deixar muito maçante, e quero falar sobre outros assuntos na próxima semana. Mas a Bíblia vai dizer que até Jesus precisava do Espírito Santo. Você sabia disso? Quem sabia disso? Pastor, Jesus precisava do Espírito Santo? Sim. O próprio Jesus como homem, nenhum corpo humano de carne e osso, Jesus precisou do Espírito Santo. Abra aí
Coloca aí para nós, Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Está aqui? Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Então, olha, o próprio Jesus está falando isso aqui. Jesus está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Se você correr lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, você vai ver, você pode colocar o texto, eu vou só citar rapidamente, os apóstolos dizendo: pelo que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todos os lugares pregando a palavra. O próprio Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para fazer a obra que ele tinha que fazer, executar a obra que ele tinha que executar durante o seu ministério profético. Então veja a importância do Espírito Santo na vida de um homem. Se Jesus encarnado, ou melhor, o verbo encarnado, como diz em João capítulo 1, verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus em forma de homem carnal, como eu e você, carne e osso, ele precisava do Espírito Santo. E se ele precisa do Espírito Santo, será que nós não precisamos do Espírito Santo? Nós necessitamos do Espírito Santo. Então observe que a Bíblia diz que o Espírito Santo está sobre mim, Jesus dizendo. E os apóstolos vai dizer: pelo que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então o Espírito Santo estava sobre Jesus. Jesus precisava do Espírito Santo para executar a obra que Deus havia determinado para ele. Mas não somente a Jesus, todos aqueles, assim como no Antigo Testamento, precisavam do Espírito Santo, assim também os discípulos de Jesus também precisavam do Espírito Santo. Não existe a possibilidade, não há, em hipótese alguma, condições dos discípulos de Jesus, que teria como finalidade ajudar Jesus no seu ministério, e depois da morte de Jesus, dar continuidade ao trabalho da obra de evangelização, eles não terem o Espírito Santo. Mas veja que Jesus deu também aos seus discípulos, eu não estou falando a todos, eu não estou falando aqui a toda a humanidade ainda, eu estou falando somente aos discípulos que ele chamou. Ele deu do seu Espírito para que eles também o ajudassem na obra. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 20, versículo 22. Coloque aqui para nós. João, capítulo 20, versículo 22. Quem está comigo, diga amém. João 20, 22. Está aqui? Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Não, tá ruim. Tá bagunçado aí. Vamos todo mundo junto. Vai lá. 1, 2, 3. Então veja aqui agora, Jesus está com os seus discípulos. E como Jesus deu o Espírito Santo aos seus discípulos. Eu não estou falando aqui, irmãos, do batismo com o Espírito Santo. Não, eu estou falando aqui do Espírito Santo como capacitação agora para os discípulos. Assim como Moisés, como Deus tirou
de Moisés e deu aos 70 homens que o ajudaram lá no Antigo Testamento. Dessa mesma forma, Jesus deu aos seus discípulos o Espírito Santo. E como ele fez? Ele soprou. Soprou o Espírito Santo. E disse: recebei o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo. Eles estão recebendo ali o Espírito Santo. Mas são todos que estão recebendo? Não, são os discípulos. Para o serviço, para dar continuidade no trabalho do Senhor. Mas a promessa, havia uma promessa que esse Espírito Santo não iria mais ficar reservado somente àqueles que trabalhassem para Deus na sua obra, como no Antigo Testamento para reis, sacerdotes e profetas, e agora no Novo Testamento somente para Jesus e seus discípulos. Não. Se nós corrêssemos para Joel capítulo 2, no versículo 28, há uma promessa de Deus dizendo: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O Senhor dizendo, não ficará somente restrito aos reis, aos sacerdotes, os profetas. Não, agora é sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, eles receberão o Espírito Santo. E essa promessa, ela precisa se cumprir. Então, antes dessa promessa se cumprir, Jesus dá uma orientação aos seus discípulos dizendo: vai e fiquem em Jerusalém, permanecei em Jerusalém. Para quê? Para que até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Revestimento de poder que viria sobre os discípulos. Então, em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que estando os discípulos reunidos no mesmo lugar, veio do céu um som, do céu, veio do alto, assim como Jesus havia profetizado, declarado, veio do alto um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, aos quais pousavam sobre cada um deles. E a Bíblia diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então veja que o Senhor está inaugurando agora a sua igreja, mostrando o seu poder e dando aos seus discípulos agora o batismo com o Espírito Santo. Eu não quero falar estritamente sobre o batismo com o Espírito Santo, falaremos mais para frente sobre isso, mas eu quero mostrar para vocês do Gênesis para frente o Espírito Santo na Bíblia. Se você for agora correndo, vou de forma bem correndo mesmo, se quiser ir colocando no projetor enquanto eu vou falando os textos, em Atos capítulo 4, versículo de número 44, se não me falha a memória. Atos capítulo 4, versículo 44, se não me falha a memória. A Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos no mesmo lugar orando, e o lugar onde eles estavam orando, tremeu o lugar. O Espírito Santo trabalhando agora ativamente na vida de todos aqueles que estavam envolvidos com a obra de Deus. 4:31. Atos capítulo 4, versículo 31. Se você correr lá para agora sim, Atos capítulo 10, versículo 44, você vai ver que o Espírito Santo está atuando. Coloca esse texto para nós ler. Vamos ler juntos. Atos capítulo 10, versículo 44. Vamos ler. O Espírito Santo atuando na vida de todos os crentes agora. E não somente na vida dos discípulos, ou na vida de Jesus, mas agora na vida de todos aqueles que criam no poder de Deus e que criam no Espírito Santo. Então observe, Atos 10, 44. Vamos ler? 1, 2, 3.
Então veja que Pedro está pregando. E enquanto Pedro está pregando, de repente desceu. Fala para o teu irmão, o Espírito Santo desce. Diz assim, ele vem do alto para baixo. Vem como promessa de Deus para nós. É de cima para baixo. Enquanto Pedro estava ainda falando, desceu o Espírito Santo e todos foram cheios ali. Naquele lugar, o Espírito Santo na Bíblia, na história, na vida diária da igreja. E não somente aí, mas se nós formos também agora no texto onde nós lemos, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, onde essas pessoas nunca tinham ouvido falar acerca do Espírito Santo. Nunca tinham ouvido falar acerca do Espírito Santo. Vamos ver o que aconteceu? Abre lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 4. Vamos ler a partir do versículo 4. Ou melhor, vamos ler do 1 em diante. Vamos ler do 1 em diante. Vamos lá. Coloca aqui. Está aqui? Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Continua. Amém. Então veja agora que Paulo chegando, pregando, mostrando, vocês recebestes o Espírito Santo? Eles nunca ouvimos falar acerca do Espírito Santo. Como não? Em qual batismo vocês foram batizados? No batismo de João, certamente. João batizou com água para arrependimento, mas Jesus, ele veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo. E Paulo impondo as mãos sobre eles, eles receberam o batismo em Jesus e recebendo o batismo de Jesus, começaram a falar em outras línguas e a profetizar. E o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que o Espírito Santo, ele está na Bíblia. O Espírito Santo está nas páginas da Bíblia. E Deus se revelando através do Espírito Santo. E esse Espírito Santo o Senhor deu para a sua igreja. O homem sem o Espírito Santo, jamais ele vai conseguir viver uma vida espiritual ativa em Deus. O homem sem o Espírito Santo, jamais ele vai conseguir desfrutar dos dons espirituais, das manifestações espirituais, de ver a fonte jorrando sem cessar em sua vida. Todo homem precisa do Espírito Santo de Deus. Agora escute, nós vamos parar aqui. Eu quero pedir para que você fique de pé, por favor.